Olá, galera do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Então, vamos iniciar agora o capítulo 3, né? Da frente A, livro 2, que fala sobre força da mecânica. Eu quero que vocês peguem o caderno, façam um resumo da videoaula, anotem suas dúvidas para que possam ser tiradas na videoconferência. Tá certo? Vamos nessa. Uma das principais forças da mecânica é a força-peso, certo? A força-peso ela pode ser determinada a partir da segunda lei de Newton e ela tem um caso específico, pois a partir da força gravitacional, que gera uma aceleração da gravidade G, nós podemos substituir e encontrar a equação da força-peso, que nos diz que peso é igual a massa vezes gravidade. No entanto, essa equação serve para a gente encontrar a intensidade. A direção da força-peso sempre vai ser vertical, na linha que une o corpo da Terra, que une o corpo ao centro da Terra. E o sentido sempre vai ser dirigido para o centro da Terra, certo? Lembrando que a força-peso sempre é uma força aplicada no corpo, tá bom? A reação que provoca é a força gravitacional, mas aí não tem nada a ver. Força-peso é uma força no corpo, não na Terra. O peso de um corpo varia de acordo com a aceleração da gravidade local, mas a massa é inerente ao corpo. Ou seja, se eu estiver na Terra, eu tenho uma massa, e se eu estiver na Lua, eu tenho a mesma massa, mas o meu peso na Terra é muito maior que o meu peso na Lua. De forma resumida, para determinado objeto, m é a mesma, né? A massa é a mesma em qualquer região, e g varia com a altura também, né? Com que e também depende do astro que eu estou, como na Terra, na Lua, enfim. Pessoal, antes de começar a força normal aqui, eu vou começar a força tração, tá? Veja só. A força de tração é uma força aplicada em um corpo por meio de intermédios, que são fios, cordas, arames, enfim. A força de tração é o resultado da interação entre um fio e o corpo, certo? Que está preso à extremidade desse fio. A intensidade dessa força, a fórmula, vai depender de cada situação, tá bom? Não temos como especificar uma fórmula pronta para a força de tração. A direção sempre é a mesma do fio e o sentido vai ser sempre o de puxar, de tracionar o corpo, tá bom? Essa é a força de tração, força encontrada em fios, cordas e arames, tá certo? Agora vamos voltar aqui um pouco na força normal. Então, pessoal, a força normal é o resultado da interação de um corpo e a sua superfície de apoio, tá bom? O primeiro caso da força normal é quando a superfície é plana, tá bom? Então, quando a superfície é plana, ela vai ser igual ao peso, certo? Então, a força normal, ela sempre vai ser uma força de mesma direção, de sentido oposto à força-peso quando estiver na superfície plana. Agora o caso muda quando a gente está na superfície inclinada, tá bom? Veja que como a força normal é uma reação, nós temos que identificar qual é a ação que está provocando a reação normal, certo? Veja que neste caso do plano inclinado, a força-peso não tem a mesma direção que a normal. Portanto, não podemos afirmar que a normal é igual ao peso. Nós teremos que identificar a fórmula em cada tipo, pois o ângulo da superfície vai mudar, certo? Então, vamos avançar de volta aqui um pouco. Se nós temos um plano inclinado e nós queremos encontrar qual é a ação que provocou a reação normal, nós vamos ter que decompor esse vetor peso, tá bom? Então, decompondo aí a trigonometria básica, nós vamos ter uma componente do peso na direção da normal, Pn, e uma componente do peso na direção do movimento do corpo, paralelo à superfície, né? Nós podemos dizer que o Pt, né, é a componente do peso tangencial, ou seja, a que tange o movimento, que produz movimento, que é paralelo ao plano.
Aplicando as relações trigonométricas, nós temos que seno do ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, a componente tangencial do peso vai ser peso seno de alfa. E o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Então, a componente normal, né, do peso, Pn, vai ser o peso vezes o cosseno do ângulo. Ou seja, toda vez que a gente tiver um plano inclinado, normal vai com cosseno, tangencial vai com seno, certo? Uma outra ferramenta bastante útil para nós trabalharmos é a polia. A polia é um instrumento que facilita muito o trabalho da gente, né? Então vejamos aqui alguns casos. Polias ou roldanas é um sistema que serve para mudar a direção, o sentido e até a intensidade da força aplicada em um corpo, certo? Por meio de intermédios também que serão cordas e fios. Então, considere um corpo aqui preso com uma corda. Nós temos a força peso, que aponta para o centro da Terra, e como reação aqui, segurando o corpo, a tração, certo? Aí, veja só, nós temos aqui a corda, que vai passar aqui numa roldana, facilitando aqui o movimento do operário para trabalhar com esse objeto, para levantar esse objeto. Então, perceba, pessoal, que a tração na corda se torna duas. Portanto, no caso anterior, onde eu só tenho um corpo, peso é igual a tração, tá bom? Então, no caso que eu coloco a rodana, duas tração é igual ao peso, ou seja, a tração que eu preciso fazer é a metade da anterior. Então, nós podemos também fazer associações de polias, né? Como? Puxando a ponta da corda solta para uma força de intensidade F, um corpo recebe uma intensidade de 4F. Para cada polia móvel acrescentada ao sistema, a intensidade da força recebida pelo corpo será reduzida a metade. Isso só serve para polias móveis. Polias fixas só faz mudar a direção e o sentido da força. Mas se a polia for móvel, a gente consegue aí reduzir o peso na metade para cada polia. Então, nós conseguimos encontrar uma equação que nos fornece a força aplicada, né? A força de tração. Então, F é igual ao peso do objeto dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis, tá bom? Polias fixas não servem, certo? Somente polias móveis. N é o número de polias móveis, então toma cuidado lá na sua questão, no seu problema. Outra força bastante importante para a gente é a lei de Hooke, né? A lei de Hooke ela vai trabalhar a deformação sofrida por uma mola e nós podemos determinar então assim a força elástica. Então, Hopkins Hooke, que nasceu em 1635 e morreu em 1703, ele disse que a deformação de uma mola é diretamente proporcional à intensidade da força nela aplicada. Então, basicamente é uma mola relaxada, ela não tem nenhuma deformação. Agora, a partir do momento que eu aplico uma força nessa mola, eu posso comprimi-la ou alongá-la. Então, eu provoco uma deformação e a mola tende a voltar para o seu estado de equilíbrio, o estado original, provocando assim uma força elástica, certo? E aí nós temos a equação, conhecida como lei de Hooke, que força elástica é igual a menos kx. Aí muita gente me pergunta, professor, esse menos aí é por quê? Porque a força elástica sempre é contrária ao movimento, tá bom? Ela sempre é contrária ao movimento. Então, se eu empurro a mola para a esquerda, a mola tende a voltar para a direita, produzindo assim uma força elástica para a direita. Mas na prática a gente não utiliza esse sinal. K é a constante elástica da mola e X é a deformação. Pessoal, cuidado com as unidades de medida, viu? X tem que ser em metros. Muitas questões vão te dar a deformação da mola em centímetros, mas você vai ter que transformar para metros. Ok? Então, lembrando que força elástica é um vetor e vai ter direção, sentido e intensidade, certo? Não esquece disso. Outra força bastante importante é a força de atrito. O atrito ele tem dois tipos, ele pode ser estático ou dinâmico.
O dinâmico também pode ter um nome de cinético. O atrito estático, não há deslizamento de superfície entre o objeto, né? O objeto não tem deslize, ele não se move. O atrito dinâmico, há deslizamento de uma superfície em relação à outra. Então, um problema bastante comum é o caso dos freios ABS. É isso? Se o pneu gira, ele toca o solo sem deslizar. Então, o freio é muito mais eficiente. Agora, quando o pneu trava, ele toca o solo deslizando sobre o solo. Então, eu tenho aí um atrito cinético e o freio é muito menos eficiente. Tá certo? Nós temos a equação do atrito. Nesse caso aqui, o atrito dinâmico. A força de atrito dinâmico é igual ao coeficiente de atrito dinâmico, μ. Nesse caso aqui está μd, vezes a normal, tá bom? Então, a normal ela se faz presente aqui na equação da força de atrito. Mas como encontrar a normal? A normal é uma reação que vai depender de cada caso. Vai ter casos que vai ser igual ao peso, vai ter casos que não, e cabe a você encontrar. Nós temos também a força de atrito estático, né, que é quando o corpo está sem deslizamento, que é a força de atrito estático igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal. Lembrando que o atrito estático é maior que o atrito dinâmico. E como atividade de casa, eu quero que vocês respondam duas atividades, né, de 4 questões cada, que está no aplicativo Saiava, né, o mesmo aplicativo que vocês fizeram o simulado B2. Então, essas 8 questões vocês podem me entregar até sexta-feira e eu vou finalizar a atividade às 19 horas. Então, vocês têm até sexta-feira, 19 horas. No mais, eu quero que vocês deixem o like aqui embaixo, deixe seu comentário para eu poder visualizar quem assistiu a videoaula e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Valeu, falou e fui!